Olá, crianças! Bom dia, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição da Escola Dominical. Como o tio Caio já falou na lição passada, domingo passado, nós estamos com uma nova lição. Eu também gostei muito do tema dessa lição. Vocês lembram qual é o tema da lição? Conhecendo a vontade de Deus, um tema maravilhoso. E hoje a nossa lição de número 2 e o tema da nossa lição é: fazer a vontade de Deus não é fácil, tá? Lá na revista de vocês, aqui na minha revista do professor também, nas primeiras páginas tem um texto muito bonito que eu gostei de quando eu li. Então eu queria ler com vocês agora, tá bom? Olha só, são perguntas. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você conhece sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus é uma doutrina bíblica básica que interessa a todos nós. Infelizmente, nem todo mundo é capaz de responder qual é o principal propósito de Deus para a sua vida. E aí, será que vocês sabem qual o principal? Na verdade, são dois principais propósitos de Deus para a nossa vida. O primeiro é que eu e você sejamos salvos. E o segundo propósito de Deus é que eu e você se pareça com o Senhor Jesus Cristo. Conseguiram decorar? Antes de nós entrarmos na nossa lição, vamos fazer uma oração ao Senhor? Feche seus olhinhos. Querido Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia, Senhor, por estarmos juntos, pela oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor. Essa lição tem um tema maravilhoso, Pai, que é saber, que é conhecer a Tua vontade para a minha vida, para a vida das crianças, para a vida das famílias, Senhor. Nos ajuda a conhecer e a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá para a nossa lição. O nosso versículo de hoje está escrito lá em Filipenses 4:13. O tio Caio vai colocar aí pra gente, nos diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Fácil, deu para decorar? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:13. Vamos falar com a tia agora? Apaga aí, tio Caio. Vamos lá? 2, 3 e já! Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Muito bem, parabéns! Então, crianças, vocês já tiveram que enfrentar alguma situação difícil que vocês achavam que vocês não eram capazes de fazer? E aí vocês ficaram pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas aí você lembrou, orou ao Senhor, pediu forças e foi lá e fez. Pode ter sido uma peça, pode ter sido cantar um louvor, ler a palavra. Às vezes a gente fica com medo, né? Aquele monte de gente nos olhando. Mas aí, como é para o Senhor, a gente vai lá e faz e o Senhor nos dá a vitória. Porque nós não somos capazes. O Senhor é que nos capacita e tudo é para a glória dele. A minha vida, a sua vida é para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vocês lembram um pouquinho da história que o tio Caio contou domingo passado? Vocês lembram que Israel, quando desobedecia à vontade de Deus e cometia os mesmos pecados que os outros povos cometiam, aí Deus deixava de protegê-los e eles eram atacados pelos inimigos. Vocês lembram disso? Mas aí o nosso Deus é tão amoroso, tão cheio de perdão, que quando o povo de Israel se arrependia, pedia perdão do Senhor, aí o Senhor providenciava alguém, alguma coisa para livrá-los da mão dos inimigos. Então, crianças, eu, você, vamos sempre cometer erros. Você vai desobedecer seu pai, sua mãe, vai fazer alguma coisa que entristeça o coração de Deus, vai brigar com um coleguinha. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos cometer erros e pecados. E uma coisa que o Senhor nos pede sempre é que a gente se arrependa, peça perdão e se esforce para não cometer o mesmo erro. Que assim Ele vai nos ajudar, Ele vai nos livrar e o Senhor sempre está pronto para nos perdoar, tá bom? Então, numa dessas ocasiões que Israel desobedeceu ao Senhor,
um povo inimigo, que eram os midianitas, começaram a maltratar Israel. Eles maltratavam tanto que o povo de Israel tinha que ficar escondido nas cavernas, nas montanhas, sempre com medo dos midianitas. E o povo de Israel, eles plantavam trigo, cevada, que era o seu alimento. Só que olha como eram os midianitas. Quando chegava o tempo da colheita, que os midianitas sabiam, sabe o que eles faziam, crianças? Eles iam lá e roubavam a comida, roubavam a colheita, a plantação dos israelitas. Eles ficavam com pouquíssima coisa. Eles roubavam até mesmo as vacas, as ovelhas, não queriam deixar nada para os israelitas. Então, que sofrimento, né? Vocês gostariam de ter uma plantação, digamos uma plantação de manga, de jambo, de ingá. Aí nada, você passa um tempão esperando e quando chega a hora de você colher aquela fruta maravilhosa, vem outro povo, vem um inimigo seu e rouba. Não é bom ficar assim. Então o povo de Israel com certeza estava muito triste. E aí, como eu falei no início, Deus quer que a gente se arrependa. Eles se arrependeram, pediram perdão do Senhor e o Senhor, como sempre nos perdoa, com seu grande amor, perdoou e providenciou alguém para libertar o povo de Israel. Quem seria esse alguém? Vocês imaginam? Você lembra dessa história? Era Gideão. O Senhor escolheu Gideão para libertar o povo, para lutar. Mas olha só o que aconteceu. Gideão não era nem um guerreiro, não era um homem corajoso, forte, acostumado a batalhar, não. Gideão estava lá, malhando trigo, e o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: vá, Gideão, com essa sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. E Gideão olhou para um lado, olhou para o outro, mas quem está falando comigo? Será que é comigo mesmo? Não pode ser comigo. Ele gaguejou, ele tremeu, ele ficou com medo, porque ele não se achava corajoso, ele não se achava corajoso. E aí, novamente, o Senhor falou com ele: vá, Gideão, com toda a sua força, livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando você ir. E como nós vimos no versículo, né, crianças? Quando o Senhor manda a gente ir, Ele não dá força, Ele não dá formas de enfrentar as situações difíceis para vencer. Mas aí Gideão não estava tão satisfeito com isso. Então Gideão decidiu fazer uma prova. Vocês lembram dessa história? Ele fez uma prova para saber se o Senhor queria mesmo que ele libertasse o povo de Israel. Então Gideão, sabe o que ele fez? Ele pegou lã de carneiro, colocou lá no chão e disse assim: Senhor, eu quero que amanhã essa lã que está sequinha aqui, ó, esteja molhada e todo o chão ao redor dela esteja seca. Aí sim, eu vou saber que realmente é a tua vontade para que eu livre o povo de Israel da mão dos midianitas. E aí no outro dia, Gideão foi lá. E o que será que aconteceu? Vamos ver. A lã estava, olha só como ela estava molhada, bem molhadinha. E ao redor estava tudo seco. Agora Gideão ia, né? Não, Gideão não foi ainda? Gideão ainda não foi, crianças. Gideão não estava ainda satisfeito, não estava contente, ainda queria mais alguma prova. Então ele fez mais uma prova. Senhor, eu quero que essa lã que está toda molhada aqui, amanhã ela esteja sequinha e o chão esteja todo molhado. Então Gideão foi lá no outro dia e o que será que aconteceu? Realmente a lã estava sequinha e o chão todo molhado. Então ele não tinha mais dúvidas de que o Senhor queria usá-lo para vencer os midianitas. Então Gideão, com um pequeno exército de 300 homens, derrotou os midianitas e livrou o povo de Israel, exatamente como Deus tinha dito. Então o Senhor foi com Gideão, deu força, Gideão obedeceu ao Senhor e com a força do Senhor, Gideão conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. E assim, criança, acontece com a minha vida e com a sua vida. Que Deus cumpra os propósitos dele
em nossas vidas, nos dê força para vencer os nossos desafios. Amém? Então o desafio de vocês é responder lá a lição de número 2, que o tio Caio já colocou lá no canal, tá bom? Aí você pode gravar um áudio, pode tirar foto do seu caderno e mandar pra gente, tá? Então essa foi a nossa lição de hoje. Beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Tchau!